Olá, sejam todos bem-vindos ao primeiro NetShop da YB2. Muito obrigado pela presença de todos. Agradecemos desde já. A YB2 é uma rede, nada mais é do que uma rede. Então, a ideia é que a gente junte cada vez mais pessoas que estejam interessadas em se integrarem de alguma forma e aumentar o network para tentar fazer essa relação Brasil-Europa crescer. América do Sul, Europa crescer. Para a noite de hoje, nós temos a professora doutora Euridice e o contabilista certificado Pedro Vargas. Os dois vão estar comparando um pouco das similaridades e diferenças entre os impostos brasileiros e os impostos portugueses. Esse primeiro projeto que a gente está fazendo, conversando com vocês agora, é um projeto piloto. A ideia é que tivesse um número razoavelmente pequeno de pessoas para a gente começar a fazer isso, para que se tornasse possível fazer uma mesa redonda, que a gente pudesse sentar após a apresentação e perguntas, respostas, para depois isso ir para o YouTube, coisa parecida. Então é mais uma mesa redonda do que necessariamente uma live. Ou seja, todo mundo vai ter oportunidade de estar fazendo perguntas e se conhecendo melhor. Tá ok? A YB2 ela tem por objetivo claro e único criar ligações entre as pessoas. É esse o nosso trabalho. O Pedro é contabilista de uma grande empresa aqui na Safe Partner. É isso mesmo, Pedro? Sim, exato. Ele é... Quantos anos? Desculpa, Armando. É uma empresa de quantos anos já no mercado? Esta empresa está no mercado, nasceu em 2004, se não me falha a memória. 2004, foi abril de 2004. A professora doutora Euridice é professora da Universidade Federal do Rio, agora fazendo pós-doc dela aqui na Universidade do Minho. Boa tarde, gente. E boa noite, né? Boa tarde, boa noite. Se precisarem, estou aqui. A apresentação vai ser baseada só em alguns poucos. Portugal também não tem muitos impostos, nesse sentido é muito tranquilo. Tá ok? De um modo amplo, em Portugal, como no Brasil, o imposto é sobre o rendimento, sobre o que você acaba apurando de renda, sobre o consumo ou despesa, dependendo da pessoa física ou jurídica, ou como diz aqui, se é uma pessoa singular ou coletiva, e também sobre o patrimônio, tá ok? De um modo amplo, os principais impostos sobre o rendimento é o imposto de renda das pessoas coletivas, no caso de empresa, ou o imposto de renda das pessoas singulares, no caso, comparativamente, é o imposto de renda PF, o imposto de renda da pessoa física e pessoa jurídica, né, que a gente tem no Brasil. Para o IRC ainda tem a derrama, que é o imposto municipal, varia de município para município, vai até 1,5%, tá ok? E aí umas outras coisinhas. O imposto sobre consumo, aqui nós temos o IVA, que é o imposto mais famoso da Europa, que é muito similar ao nosso ICMS, mas é cobrado direto, não tem aquela complicação toda do imposto do ICMS. Temos o imposto do selo, esse merece um minuto a mais para ser conversado sobre ele, porque é muito difícil para quem vem de fora entender. E depois disso nós temos sobre o patrimônio. Eu vou te dizer que é imposto sobre imóveis, sobre transmissões de imóveis, imposto do selo novamente, e imposto sobre veículos, quer seja na compra ou para circulação. Tá ok? Então, nesse momento, acho que a gente pode começar a falar sobre o ICMS, para quem está de Portugal conseguir entender. Sim. É um imposto chamado imposto indireto, ele incide sobre o consumo de qualquer tipo de mercadoria ou serviço previsto na lei do ICMS, como é o caso do serviço de comunicação, de transportes, né? Então, o ICMS é incidente sobre... a gente diz que é indireto porque ele incide sobre todos os gastos, incide sobre as despesas da empresa, ok? Quando a empresa é contribuinte do ICMS pelo regime normal, ela faz uma apuração. O ICMS que ela pagou quando comprou, ela compensa com o ICMS que ela cobrou dos clientes quando vendeu. Então, de uma certa forma, ela faz um cálculo não cumulativo do imposto. É um imposto que tem alíquotas relativamente altas para diferentes produtos. No Rio de Janeiro, a alíquota básica é de 18%,
e acrescentado a essa alíquota tem ainda no Rio de Janeiro um fundo de combate à pobreza de mais 2%. Então, ou seja, para toda vez que circula mercadoria dentro do Estado, a incidência pelas saídas de mercadoria é de 20% se o comprador e o vendedor estiverem dentro do mesmo Estado. Fora isso, existem ainda os adicionais de alíquotas, enfim, algumas outras complicações e precisariam ser discutidas com um pouco mais de detalhe, mas a ideia, em comparação com o IVA, é que nós temos um nível de complexidade bastante relevante, porque além de termos essas alíquotas por Estado, temos alíquotas também dentro de cada Estado por produto, o que dificulta bastante. Ok? Ok. O IVA é um bocadinho semelhante do que foi explicado do imposto brasileiro, embora tenha menos complexidade e seja um bocadinho diferente. O IVA aqui também nós temos 3 taxas e temos isenções, portanto a taxa temos de 23%, que é a taxa máxima, depois temos 13%, que é a taxa intermédia, onde poucos produtos estão lá inseridos, e temos a taxa reduzida, que é aplicada essencialmente a bens de primeira necessidade. E depois temos a isenção, que é tudo que é ligado à medicina, basicamente tudo que é saúde é isento. Portanto, e estas taxas aqui, estas isenções, portanto, são tributadas de forma geral em Portugal inteiro. Não temos aquela questão de ser diferente de Estado para Estado, portanto, Portugal também é um país pequeno, não é? Comparado com o Brasil. Só temos taxas diferentes nas ilhas, na Madeira e nos Açores. De resto, as taxas são exatamente iguais. Depois, a questão também incide sobre a transação dos produtos, portanto, produtos e serviços. Quando nós vendemos, recebemos o IVA do cliente e quando nós compramos, pagamos o IVA ao fornecedor. O IVA que nós entregamos ao Estado é a diferença de um para o outro. Portanto, basicamente, nós pagamos IVA da nossa margem de lucro. É isso que nós pagamos. Em termos de exportações, também são isentas, em termos de IVA não paga imposto. Claro que tem determinadas obrigações legais que têm que ser cumpridas, mas é isento. E em termos de qualquer venda para países da União Europeia, também temos as transmissões intracomunitárias, que também são isentas. E as prestações de serviços também são isentas em ambos os casos. Portanto, é um bocadinho isto. O IVA não é muito diferente do que se passa aí no Brasil, embora se calhar seja um bocadinho menos complexo. Claro que depois já há algumas empresas que têm algumas especificidades, mas em termos gerais, se calhar estas taxas e estas isenções aplicam-se a 95% ou 98% do tecido empresarial que existe em Portugal ou na Europa. Posso tentar fazer uma analogia rápida. Então, vamos dizer assim, o principal imposto português é o imposto do IVA, é de 23%, onde concentra a maioria, e a diferença principal do Brasil para Portugal é que no Brasil o IVA é um imposto estadual e em Portugal não existe estados. Então, acho que essa é uma grande diferença. Então, comparativamente um imposto federal. É todo Portugal a mesma... Só que nas madeiras, nos arquipélagos da Madeira e dos Açores tem uma taxa um pouco menor. Concorda? É isso mesmo? É isso, para compensar os custos de deslocação. Perfeito. A segunda diferença grande entre o imposto, o ICMS e o IVA, que eu consigo apontar, é que o ICMS ele é feito, a base de cálculo dele é o valor total da nota ou da fatura, e o valor do IVA é calculado sobre o valor do produto apenas. Então o cálculo é diferente. Se for pensar em aplicar o mesmo cálculo, a mesma base para os dois, o ICMS de 18% acabaria parando em 21, alguma coisa. Ok. Era esse o primeiro ponto. O segundo ponto é o imposto do selo. Esse eu não tenho nem como pedir ajuda da Eurídice, porque é algo completamente diferente para nós no Brasil. Antigamente, existe algo similar, que é para bebida alcoólica e para cigarro, que vinha o selo mesmo colado no cigarro e na bebida alcoólica. Mas em Portugal ele tem outro incidente, ele tem outro sentido. Você pode nos explicar um pouquinho sobre isso, Pedro? Sim, falando do tabaco e das bebidas alcoólicas, aqui em Portugal tem um imposto específico. É das poucas exceções que existe, mas o tabaco e as bebidas alcoólicas têm um imposto específico que é aplicado quando o álcool entra em Portugal ou é cá produzido, ou o tabaco quando é importado.
O imposto de selo, de certa forma, incide sobre não incide sobre tudo. Há muito poucas coisas em que o imposto de selo incide. Uma empresa que nasce em Portugal não tem muitas situações onde seja aplicado o imposto de selo. Portanto, há imposto de selo relativamente, por exemplo, a contratos de arrendamento, ou contratos de, por exemplo, se houver uma compra ou venda de imóveis, também está sujeito a imposto de selo, mas não é um imposto de caráter geral. Depois há, por exemplo, algumas situações, se um sócio empresta dinheiro à empresa, em determinadas situações é equiparado a um empréstimo de um banco e pode também estar sujeito a imposto de selo, embora haja diversas isenções, mas pode estar sujeito. Por exemplo, em Portugal, se nós contrairmos um empréstimo bancário, esse empréstimo também está sujeito a imposto de selo mediante o valor que é emprestado, ok? Mas não é um imposto de caráter geral e que tenha aplicabilidade na generalidade das operações de uma empresa. Aliás, eu diria mesmo ao contrário, o imposto de selo incide sobre muito poucas coisas, sobre muito poucas operações que uma empresa tenha no seu exercício. E é um valor bastante pequeno comparado com os outros, são sempre valores muito baixos, mas claro, muitos valores baixos e aplicado muitas vezes, dá sempre algum dinheiro. Por exemplo, se houver aqui a situação de um trespasse, como não está sujeito a IVA, não está sujeito a mais nenhum imposto, está sujeito a imposto de selo, ok? Mas ou está sujeito a um imposto ou a outro. Nunca está sujeito aos diversos impostos todos acumulados uns em cima dos outros. Não sei se no Brasil também funciona assim, mas aqui não é possível um imposto incidir sobre outro imposto. Portanto, estamos a pagar um imposto sobre outro imposto. Okay. Tá. Para veículos, eu acho que é uma situação muito similar também. Eu acho que lá aqui nós temos dois impostos, se não me falha a memória, que é o imposto sobre aqui, a circulação e o imposto quando compra, não é isso? Aqui em Portugal quando nós vamos comprar o carro, esse é um imposto que nós basicamente nunca nos apercebemos dele, porque quando nós vamos comprar o carro já nos é apresentado o preço final. Portanto, quando aparece o carro pelo valor X, nós vamos comprar, já lá está englobado aquele valor, embora se pague, mas é um imposto que cá quase nem damos conta por ele, porque associamos que é o valor do carro. Embora é um imposto muito, muito caro, porque, por exemplo, se nós compararmos um carro aqui ou, por exemplo, em Espanha, o mesmo carro com a mesma cilindragem, com tudo igual, o carro em Espanha se calhar custa menos um terço. Porquê? Por causa deste imposto automóvel, que é bem mais barato lá do que aqui. Mas este imposto cá nós não lhe damos muita relevância. Porquê? Porque associamos que é a compra do carro. Quando compramos o carro é aquele valor. E nem se faz contas que quase metade do valor do carro é este imposto sobre os veículos. Depois, todos os anos, à semelhança do que temos como uma casa, pagamos o imposto automóvel, que é um valor residual, um valor baixinho, mas todos os anos pagamos um valor por termos aquele carro. Também tem a ver com o valor do carro, tem a ver com a cilindragem do carro, tem a ver com isso tudo, com o que ele polui, está tudo em conta. E no Brasil é semelhante também. É o chamado imposto sobre a propriedade de veículos automotores, que é calculado anualmente sobre o valor do veículo, e o veículo também é classificado para que haja uma graduação na taxa, né? O percentual é diferente, mas é anual e ao contrário daqui, no Brasil, é bastante relevante. O valor é bem preocupante, é bem alto, o percentual bem alto. Bom, falamos então sobre imposto IMI, IMT, imposto do selo, imposto sobre Armando, desculpa, eu não falei do IMT em Portugal. Tá. Mas aí é só na compra e venda de imóveis, não é isso? Exatamente. E há algumas isenções, depende do imóvel, e se for uma habitação própria e permanente, está isento até um determinado valor, e depois há uma percentagem mediante o valor do imóvel, que também é geral no país todo.
custaria para um empresário, ou pensar de que forma que o empresário que estiver pensando em montar um negócio em Portugal? Ele já viu que tem alguma coisa que é muito parecida, alguma coisa que destaca um pouco mais é o imposto do selo, que é um pouco diferente, perfeito? O ICMS, o IVA é razoavelmente parecido. Não existe outras grandes taxas, existe, Pedro? Esqueci de alguma taxa importante aqui? Não. Assim que seja relevante, penso que abordamos tudo. Perfeito. Então, vamos supor que sou empresário brasileiro pensando em montar uma empresa no Brasil, uma filial ou tentar trazer parte do negócio, alguma coisa nesse sentido. Tá. Tirando o processo natural de abertura da empresa, que vai ser tema de uma próxima discussão, então, um empresário que está montando um negócio em Portugal, ele tem que se preocupar com quais impostos, basicamente? O principal é o IVA, é isso? Sim, o principal é o IVA, mas para um empresário o IVA é neutro. Eu não sei se no Brasil também funciona dessa forma, mas quem paga o IVA é o cliente. Ou seja, se eu comprar uma mercadoria qualquer que me custou 100 euros, ok? E aplicar uma taxa de 23%, portanto, eu paguei 123. Quando eu vendo a mesma mercadoria por 200 mais IVA, o cliente vai-me pagar os 46. Portanto, o que é que eu entrego ao Estado? Entrego ao Estado a diferença do IVA entre o que eu recebi e o que eu paguei. Portanto, o IVA para uma empresa é mais, às vezes, o esforço financeiro de eu estou a ter que entregar o IVA ao Estado e ainda não o recebi do cliente. E exige o esforço financeiro. Mas em termos de custo, não é um custo. Porquê? Porque eu só entrego ao Estado o IVA que já recebi do cliente. Ok? E o IVA que eu suporto nas compras, eu vou deduzir ao valor que eu recebi dos clientes. Portanto, o IVA, para mim, apesar de ser um imposto e de ser uma grande receita para o Estado, mas para as empresas, a esmagadora 95% do IVA que circula numa empresa normal, portanto, que faça uma atividade normal das que estaremos a falar, que não seja de saúde, por exemplo, porque aí são isentas, mas a todas as outras, o IVA tem um efeito neutro. Portanto, não é um custo, ok? É só o esforço financeiro, só há fluxo financeiro. Entra e sai, mas não é um custo para a empresa. Então, o custo mesmo estaria no imposto, que nós chamamos no Brasil de imposto de renda pessoa jurídica, que aqui é o IRS, certo? Não, IRC. Em termos pessoais temos o IRS. Em termos de empresa. Em termos de empresa, temos o imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas, ou seja, o imposto sobre as empresas, sobre o lucro que as empresas geram. E nós, o que nós pagamos aqui é, no final do ano, fazemos o apuro mediante tudo aquilo que nós faturamos e todos os custos que nós tivemos e apuramos o lucro da empresa. Vamos imaginar, chegamos ao final do ano e a empresa tem 100 mil euros de lucro. Então vamos às tais taxas de IRC que tu aí apresentaste, vamos aplicar a taxa e se fosse de forma direta, iríamos aplicar a taxa de IRC sobre o montante do valor que ganhámos, portanto, o lucro tributável da empresa, aplicávamos aquele valor e teríamos que entregar ao Estado. Portanto, de forma assim, grosseira, seria isso. Depois, há muitas formas de baixar o imposto cá em Portugal, de forma legal, atenção, que há muitos benefícios que podem ser aproveitados, desde o investimento, desde o reinvestimento, desde algumas coisas que podem ser feitas e que baixa o imposto a pagar ao Estado de forma completamente legal. Mas esse sim é um custo. Perfeito. Sim, perfeito. Fantástico, Pedro. A explicação está incrível. A última pergunta que a gente tem no Brasil, Pedro. O imposto de renda das pessoas jurídicas incidente sobre o lucro tributável. Então, nós temos lá o lucro real ou o lucro presumido. E com relação ao ICMS também, o IVA e o ICMS eles são equivalentes justamente porque são impostos não cumulativos. Quem compra é que paga. Então, a empresa vai estar sempre repassando ao governo o excedente entre o que ela pagou quando comprou e o que ela recebeu quando vendeu. E o imposto de renda, no Brasil, ele tem uma taxa de 15%, acrescida de mais 10% de adicional quando a empresa ultrapassa 240 mil por ano de lucro. Então, o imposto de renda é bem relevante.
na maioria das empresas, a 25%, né, a grosso modo, e mais a contribuição social sobre o lucro líquido de 9%. Então, a grosso modo, 34% sobre o lucro, mas existem deduções que vão fazer essa taxa efetiva reduzir, ok? Aqui de forma direta, no limite, os primeiros 25 mil euros de lucro têm uma taxa de 17%. Foi alterado este ano porque era só até 15%, mas a partir de 2021, os primeiros 25 mil euros de lucro só é 17%. A partir dali é 21%, mais no máximo 1,5% da derrama, que é o imposto municipal. Portanto, no máximo será 22,5%. Ok? No máximo. Ok. Ô Pedro, eu acho que foi uma explicação muito interessante. Eurídice, muitíssimo obrigado por essa comparação com o imposto nacional, que realmente são bastante similares em alguns aspectos. Mas, voltando à ideia, eu, empresário, resolvo me instalar em Portugal. Então, eu devo imaginar que, além dos custos de água, luz, telefone, aluguel do imóvel, alguma coisa nesse sentido, se eu optar por um escritório virtual, então aquela taxa mensal, ou dependendo dos custos normais de implantação de qualquer coisa. Quais são os custos que o empresário tem que ter? Vamos lá. A primeira parte, que obviamente a primeira que eu vou lembrar, porque já que eu estou conversando contigo assim pessoalmente, é o custo da contabilidade. Perfeito? Mas esse é negociável caso a caso, e não é o caso de apresentar um valor nesse momento, porque a gente não tem ideia do que seja. Mas vamos lá, fora isso, o que mais que o empresário tem que pagar mensalmente? Ou seja, mensalmente, o custo fixo que a empresa tem, não estando a falar de rendas, não é? Porque se tem um espaço, se não tem espaço, mas a contabilidade, porque tendo uma empresa tem que ter contabilidade organizada obrigatoriamente, e aí tem que ter um contabilista que para responder a todas as obrigações fiscais e legais em Portugal. Depois, além disso, depende se tem funcionários ou não em encargo da empresa, não é? Portanto, a não ser que consiga provar que tem salário numa outra empresa e então pode não ter salário nesta. E aí já evita o custo da segurança social. Mas a segurança social é um custo normalmente sobre o gerente e sobre qualquer funcionário que tenha. Okay? Esse é um custo mensal. E esse é um custo real e mensal e também é bastante pesado. Depois, além disso, não tem muito mais do que a contabilidade, não estando a falar nos custos de água, luz, escritório e tal, os custos de uma obrigação para ter uma empresa, além da contabilidade, já não existe. Aqui, até há 2 anos atrás, tínhamos um imposto mínimo que tinha que ser pago. As empresas que tivessem mais do que 3 anos de prejuízo tinham um imposto mínimo que tinham que pagar, mas isso já foi abolido. Portanto, neste momento, um empresário pode ter uma empresa durante 10 anos em Portugal e nunca chegar a pagar imposto, nem ter imposto mínimo, ok? Pode acontecer, desde 2020 para a frente, já é possível. Antes não tinha o tal imposto mínimo, o Estado dizia, se tens uma empresa e se está há tantos anos a trabalhar e se não dá lucro, pelo menos tens que pagar algum imposto. Agora isso já não existe. Portanto, o custo efetivo de um empresário é pagar o imposto sobre o lucro. Okay? Esse é o imposto fixo e tem que pagar, se teve lucro, tem que pagar o imposto e pagar ao contabilista. Okay? Depois, todos os outros custos, se tiver funcionários, vai ter que pagar a segurança social, se tiver operações de contrair um empréstimo ao banco, claro que está sujeito a imposto de selo, ou essas coisas assim, mas isso já é mediante a atividade de cada empresa, não é um custo fixo mensal. Okay? Se tiver funcionários, obrigatoriamente tem que ter seguro de acidentes de trabalho, mas depende da atividade, é uma coisa relativamente barata por ano relativamente ao funcionário. Depende também de que tipo de atividade estaremos a falar, mas não é um custo expressivo mediante o salário e mediante os encargos sociais. E, além disso, não tem assim mais nenhum encargo mensal fixo que tenha que pagar. Ok. O imposto é pago aqui de que forma? Anualmente? O imposto aqui é apurado até maio, tem sido agora estes 2 anos por causa do Covid, tem sido adiado até junho, mas até junho do ano seguinte é apurado o lucro do ano anterior. E o pagamento tem que ser feito até agosto, ok?
Portanto, se apurarmos que a empresa teve que pagar 5.000 euros de imposto, esse imposto é apurado até junho do ano seguinte e a empresa tem até agosto para fazer esse pagamento. Ok? Quem gostaria de começar fazendo perguntas? Pedro, quem fala é o Hudson. Olá. Com relação ao IVA, existe alguma acumulação de IVA de mês para mês, de exercício para exercício? Sim. O IVA que nós temos em crédito, vamos supor que nós um trimestre só efetuamos compras e então temos IVA dedutível e não faturamos nada. E então esse IVA nunca é perdido, ok? Fica sempre em crédito, está em crédito na empresa. E depois, ao final de um ano, mediante os valores e o tempo que já passou, se nós tivermos, vamos supor que temos uma empresa que só exporta, e então nunca liquida IVA, nunca recebe IVA dos clientes. Mas quando compra, está a comprar a mercadoria com IVA. E tem lá aquele IVA, reporte de IVA, e nunca chega a faturar para absorver aquele IVA. Pode ser solicitado o reembolso ao Estado, ok? E, por exemplo, só para vos dar o exemplo, um cliente, solicitamos o reembolso no dia 19 de fevereiro e ontem já recebeu o reembolso, ok? Portanto, é relativamente rápido o pedido e o pagamento do IVA por parte do Estado. Quando é caso disso, ok? Mas nunca é perdido o IVA que lá está em crédito. Excelente. Passa de trimestre para trimestre, vai sempre passando, sempre tramitando. Muito obrigado. Sim. No Brasil, infelizmente, esse pedido de reembolso é algo parecido com um calário. Muito difícil a pessoa não conseguir recuperar. Mas aqui é muito mais amistoso. Aqui, por exemplo, eles podem, se for uma empresa que eles também analisam a empresa, ou seja, se a atividade da empresa é uma empresa, eles sabem pelas atividades, são empresas se são empresas que normalmente não liquidam IVA e têm compras com IVA, eles conseguem verificar isso. E então, se é esse tipo de atividade de empresas, eles sabem que é normal. Podem às vezes pedir, olha, mande-me a fatura A ou a fatura B, para eles validarem, mas não demora mais do que um mês e meio a fazerem pagamento. Ok. O próximo agora a fazer pergunta. Boa noite, aí já é a noite. Eu estou pretendendo abrir uma empresa de suporte de informática em Portugal e, pelo que eu entendi, o imposto aí é cobrado anualmente, diferentemente daqui do Brasil, que os impostos são cobrados de 10 a 20 dias depois, no mês subsequente. E o senhor Pedro estava explicando que o INFA, o imposto de Portugal, quem paga é o cliente. Ele deu o exemplo da compra de um equipamento de 100 euros, aí aplica-se 23%, mas daí aplica-se 2 vezes para, no final das contas, tipo, cobrar do cliente 200 euros, esquece reais, e já ali dentro já está o preço do produto, o imposto e a diferença que é o lucro. Aqui no Brasil, a gente aplica o quê? Se eu vender um computador por R$1.000, eu aplico depois, no Super Simples, eu vou pagar 10% dos R$1.000. Aí em Portugal é diferente. Eu queria entender essa memória de cálculo. Vamos um exemplo prático. Vamos imaginar que compra um computador e até comprou por 500 euros e já tinha lá IVA incluído, ok? E depois vendeu o mesmo computador por 1.000 euros a um cliente qualquer seu. Qual é o IVA que vai ter que entregar ao Estado? Quando comprou com 500 euros, tem lá sensivelmente 100 euros de IVA, não é? Porque já tem lá 23% de IVA, portanto, 100 euros que pagou na compra do computador. Quando o vendeu por 1.000, já teve que lá incluir na fatura cerca de 200 euros, estou a falar em termos redondos, números redondos. Tem lá cerca de 200 euros de IVA quando vende o computador. O que é que tem que entregar ao Estado? A diferença entre o valor que recebeu do cliente, do IVA, e o valor que tinha suportado na compra. A diferença desse valor é o valor que tem que entregar ao Estado. Ok? Poxa, diferente aqui no Brasil, é imposto sobre imposto, sobre imposto, sobre imposto.
Se eu tiver uma distribuidora de bebidas, eu vou comprar da Coca-Cola, aí eu já pago o imposto da compra, deixa eu distribuir para um bar, ele vai pagar o imposto, daí o bar vai vender para o cliente na rua, aí é imposto do imposto do imposto. Então aí não. Aí eu pago sobre os 500 euros o primeiro imposto e depois... Paga ao cliente, sim, paga ao seu fornecedor e depois vai deduzir esse IVA na venda do computador. Na diferença, então não tem imposto sobre imposto. É o justo, né? Poxa. Sim, aqui não tem imposto sobre imposto. Só aplica o imposto na venda, aplica, por exemplo, vamos imaginar que comprou o computador por 500 euros mais IVA e diz assim, a minha margem é de 50%. E então eu vou vender o computador por 1000 e depois aplica à sua margem, aplica ao valor do computador o IVA, mas nunca há imposto sobre imposto. Portanto, isto vai sempre deduzir o que comprou, não é? Eu só vou pagar sobre a diferença da minha venda. Vendi por 1000, comprei por 500, já recolhi o imposto sobre o 500 e vou pagar o imposto sobre a diferença, os 500. Podemos fazer as contas assim, bate certo. Oh, ótimo, muito obrigado. E o imposto é anual, né? Diferentemente daqui. Que aqui o IVA é apurado trimestralmente ou mensalmente, mediante o regime da empresa, não é? Mas é apurado trimestralmente, normalmente é trimestralmente, o IVA. Mas, eu entendi. Anual é o quê? É o imposto de renda daí, né? O imposto sobre renda é que é apurado anualmente, ok? Tá bom. Se eventualmente tivesse funcionários na empresa, se tiver colaboradores, mensalmente também as contribuições para a Segurança Social são pagas mensalmente também. Os encargos trabalhistas são similares. Aqui são 8% de FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço do funcionário. Aí tem o imposto, tem o ISS, né? Que é Aqui o salário, a taxa de segurança social é igual para todos, independentemente do salário. O funcionário paga 11%, vamos imaginar que aqui o funcionário ganha 1000 reais, ok? 1000 euros, como quisermos. O funcionário desconta 11%, portanto, nós em vez de pagarmos ao funcionário 1000 euros, vamos pagar 890, e a empresa tem um encargo de 23,75. E esses dois valores juntos... Então, aqui é parecido, no Super Simples, o empresário recolhe do funcionário e depois ele recolhe da nota fiscal dele, PIS, COFINS, tudo junto no Super Simples. Quando é uma empresa de médio para cima, que daí recolhe 11 a empresa e 11 o funcionário. Aí são 23 a empresa. A empresa é 23,75 e o funcionário 11%. Entendi. Ok, muito obrigado, ficou bem claro para mim. Muito obrigado. Pedro, só para tentar tirar a dúvida que ficou para mim aqui então. Então, montei minha empresa, eu vou ter que pagar os impostos todos os meses a respeito dos meus funcionários, onde eu vou pagar 23% da folha, só isso, e o meu funcionário vai pagar 10% com a descontar dele, é isso? Alguma coisa próxima disso? 11, sim. Sim. A empresa não paga os 11% exatamente. Ao funcionário. Então está... Não sei se me estás a ouvir. A empresa retém os 11% ao funcionário, portanto não paga esses 11% ao funcionário. Tem que ter os 23,75, junto aos os dois valores, e até dia 20 do mês seguinte tem que entregar esse valor ao Estado. Tá. Então vamos dizer que o salário mínimo hoje aqui esteja em 650 euros, é isso? É 665. Então, eu vou, para o meu funcionário, ele não recebe os 650 euros, aproximadamente, mais ou menos isso. Sim, ele vai receber à volta de 600. Menos 11%. Menos 11%. Depois também, em quase todas as áreas, é obrigatório pagar o subsídio de almoço, que não está sujeito a impostos. Mas em quase todas as atividades é obrigatório pagar o subsídio de almoço, portanto, depois o funcionário é o que recebe, é isso. E aqui o funcionário recebe 14 meses por ano. Portanto, são 12 salários normais, mais um subsídio de férias, que é quando vai de férias, e um subsídio de Natal. Então, se eu quiser fazer uma boa poupança, eu tiro minhas férias no Natal e recebo 3 salários no final do ano. Exatamente, mais ou menos isso. Pode ser. Agora é muito vulgar em Portugal as empresas
dividirem os dois salários, o subsídio de férias e o subsídio de Natal, em vez de estarem a ter o esforço de pagar naquele mês a dobrar, dividem por 12 e pagam 1/12 do subsídio de Natal e 1/12 do subsídio de férias ao longo do ano. E assim têm um encargo constante. Não têm aquele acréscimo de chegar àquele mês e ter aquele valor muito elevado a pagar. Ok. Então, montei minha empresa, ainda não estou faturando, ela só começou a rodar. Eu vou ter que pagar todos os meses, enquanto eu não tenho funcionário, eu vou ter que pagar a segurança social do gerente, certo? O gerente pode estar fixo. O gerente, se o gerente for uma pessoa que esteja a descontar por um outro lado e consiga fazer prova disso, pode prescindir de ter salário na empresa, ok? Não é deixar de ter descontos. Pode dizer assim, eu já desconto pela empresa A, agora tenho a empresa B, até pode ser eu desconto pela empresa A no Brasil e tenho aqui a prova como faço os descontos, não abdico de ter salário na empresa B em Portugal. Faz-se prova disso na Segurança Social e então fica dispensado, não tem salário e fica dispensado da obrigatoriedade de ter salário. Porque senão, se for um gerente que não tenha descontos em mais nenhum lado, obrigatoriamente tem que ter assalariado na empresa em Portugal. Ok, então toda empresa obrigatoriamente tem que ter pelo menos um funcionário ou gerente, e o gerente pode ser um dos sócios. Sim. Pode ser ou não. Então o meu custo fixo seria todos aqueles que eu optar por ter, mais a contabilidade e mais as despesas relacionadas ao funcionário ou gerente, ou o que tiver. Sim. Aí a cada trimestre eu vou fazer a apuração dos impostos relacionados ao IVA, perfeito? A cada 3 meses eu sou obrigado a ter nós chamamos de obrigação acessória, não é isso, Eurídice? Que é fazer uma declaração e prestar as contas para o governo, dizendo que houve tanto de recebimento, tanto de despesa, e pagar o IVA da diferença disso. E anualmente eu apuro o lucro que obtive, e aí esse lucro ele é cobrado até junho do ano seguinte, perfeito? Sim. Perfeito. Agora tem uma diferença do que eu tive observando em relação ao Brasil, é que o lucro que foi tributado pela empresa, e quando eu distribuo para o sócio, ele pode ser tributado novamente, é isso? Pode não, é mesmo. É mesmo. Uma coisa, a empresa, portanto, tem o lucro e paga o imposto que tem que pagar da atividade que teve no ano anterior. E depois tem o resultado líquido, que é o resultado depois de pagar todos os impostos e do apuro que teve, eu tive o resultado X. E o sócio pode optar, eu vou continuar a reinvestir o dinheiro na empresa e ele fica lá, e aí não há lugar a pagamento nenhum, ou então pode dizer assim, não, eu quero receber o lucro que eu tive, que é um direito que tem uma retenção de taxa de 28%. Tem que ser sempre estudada a melhor forma, quando há a intenção de tirar os lucros, às vezes já há formas mais baratas e legais de tirar o dinheiro da empresa sem ser por a distribuição de dividendos ou de lucros. Perfeito. É nesse ponto que eu queria chegar. Quem está bem amparado ou bem assessorado jurídica e contabilmente vai pagar menos imposto invariavelmente, não é isso? Sim, então, claro. Para quem acha que o contabilista é um custo muito alto, acaba sendo vantagem se ele for um profissional bem treinado. Sim, capacitado. Em primeiro lugar, é obrigatório, tendo uma empresa, obrigatoriamente tem que ter contabilista. Depois, é a mesma coisa que a gente ir ao restaurante, não é? A gente pode ir ao restaurante matar a fome e querer comer qualquer coisa só para deixar de ter fome, ou pode querer ir comer uma refeição razoável, ou pode querer ir comer bem. Na contabilidade é um bocadinho também assim. Nós podemos escolher, eu só quero um contabilista que me lance as faturas e que me apure os impostos e basicamente que não me incomode muito. É possível, e se calhar até mais barato, mas depois no final eu acho que acaba por ser mais caro. Acho que é mais produtivo ter um contabilista que seja um parceiro e não um mero arrecadador de impostos do Estado. O Brasil também tem essa falsa impressão, né, de que pode ser um custo alto demais, mas um bom escritório, com bons profissionais bem treinados, tem um custo para o contador, né? Mas
Mas esse custo é justamente para poder ajudar o empresário a reduzir a carga tributária que ele tem. É o que acontece aqui, acontece no mundo inteiro, para saber quais são as adições, as exclusões, quais são os benefícios fiscais, enfim, quais são os fundos, né, que o empresário pode ter acesso, linhas de crédito mais favorável, planejamento tributário, planejamento do fluxo de caixa, que a gente estava falando aí a respeito do impacto no caixa, né, dessa pandemia. Tudo isso vai depender do nível e da qualidade, né, dos profissionais que estão na assessoria, e é justamente essa questão da rede, né, que o Armando está liderando. Ele traz profissionais que tenham condições de dar todo o apoio para aqueles empresários que estão dispostos a fazer investimentos em Portugal e que certamente pretendem ter uma rentabilidade maior que ele já tem no Brasil, naturalmente. Claro. Sem contar que abre um mercado incrível aqui na Europa para todo tipo de serviço e de produtos que esse empresário for produzir. Eu concordo aí com as ponderações tributárias. Pessoal, é Randolfo quem está falando. Eu sou sócio-diretor da Êxito Empresarial em Belo Horizonte, Minas Gerais. Fui convidado e gostaria de parabenizar aí o pessoal da rede, Armando, Hudson Carvalho, que foi quem concedeu nessa oportunidade de participar deste evento. E hoje a Êxito Empresarial, só para vocês entenderem um pouco, nós temos 2 braços: escritório de contabilidade, né, onde eu tenho meu sócio que é contador, e o outro braço é de consultoria em gestão. Né, e o contador, ele é extremamente, ou contabilista, né, como é dito em Portugal, é extremamente importante, né, na operação. Esse é o tripé que nós temos aqui na consultoria dos nossos negócios, porque tratar da eficácia da gestão de uma empresa sem pensar na parte financeira, econômica e tributária, você não tem uma gestão eficaz. Isso é extremamente importante. Eu queria, na verdade, não vou entrar muito nesse assunto tributário, eu queria desviar um pouco o assunto, eu só queria entender né, a ideia, né, da YB2 de criar essa rede, né, gerando essa oportunidade, esse canal para empreender em Portugal, e se tem a via de mão dupla também, porque hoje a gente tem vários empresários, eu tenho uma carteira de 250 clientes, e pode surgir a oportunidade, né, de empreender fora, empreender na Europa, em Portugal, onde a gente pode utilizar, né, e devemos utilizar esse canal para executar, né, esse investimento, e o contrário, né, o empresário de Portugal investir no Brasil. Essa rede vai ser utilizada também para auxiliar, né, os empresários a fazer esse estudo, esse planejamento tributário, um plano de negócio para investir no Brasil? A ideia é que nós conseguimos articular contatos. O nosso objetivo principal é fazer com que empresários portugueses vão fazer negócios no Brasil e empresários brasileiros tenham a facilidade de fazer negócios. A ideia da formação da rede é que realmente a gente consiga juntar pessoas do lado de cá e pessoas do lado de lá, não importa quais sejam os lados, e que esses consigam fazer troca de tudo, quer seja de informações, quer seja de mercadoria, quer seja de serviços, e que consiga fazer com que o seu ambiente de trabalho se torne um pouco mais ampliado. Hoje nós temos o convite para o Pedro estar fazendo essa explicação sobre os impostos. Já te convido de imediato para, numa próxima, que a gente fizer impostos no Brasil, quanto o Estado leva, nos ajudar nesse sentido, obviamente com a ajuda da professora Eurídice, que com certeza ela dá todo esse embasamento acadêmico que a gente precisa para conseguir entender, além da experiência profissional de muitos anos também, mas a gente agradeceria se a gente conseguisse fazer uma realidade que no Brasil também é interessante. Nós temos a realidade do Rio de Janeiro, depois uma realidade do estado de São Paulo, outra de Minas Gerais. Esse conjunto de realidades é sempre bom de ser discutido. Então, acho que a gente pode pensar claramente, por uma das próximas reuniões dessa, está trazendo o caminho oposto, está levando empresários portugueses a pensar em investir no Brasil. E parte do nosso projeto também é ter um hub tão bem instalado quanto nós temos hoje aqui, aí também, para que a gente consiga fazer esse intercâmbio de um lado para o outro. Então, a ideia da rede é que não é uma rede com um nó, onde tudo tem que ser entrar para cá e depois sair. A ideia é que a gente realmente possa articular entre nós e consigamos encontrar novos canais. Eu posso falar, Rodrigo? Pode? Lógico.
Tudo bem? Boa tarde, boa noite. Eu também sou de Belo Horizonte e convidado pelo Hudson. Pelo que eu entendi que o Pedro falou, vocês me corrigem se eu estiver errado, se a gente tiver a empresa em Portugal para exportar para fora de Portugal, o IVA, obviamente, a gente recupera o IVA depois, não é isso, Pedro? A exportação da mercadoria quando sai de Portugal, seja para um país da União Europeia, seja para fora da União Europeia, é isento de IVA, ok? Portanto, nós não pagamos IVA na exportação, é isento, não liquidamos IVA ao cliente. Se nós vamos vender uma mercadoria por 100, vendemos por 100. E qual que é aquele cenário que você comentou que o IVA, a gente consegue buscar no governo o IVA de volta? Qual que é o cenário, então? O cenário é precisamente nesse. Porquê? Porque se nós estamos a comprar mercadoria, por exemplo, estamos a comprar em Portugal 1000 computadores para vender para a França. E quando compramos os computadores em Portugal, nós suportamos IVA. Não é? Nós vamos pagar ao nosso fornecedor o IVA. E daqueles 1000 computadores temos lá 20 mil euros de IVA. Mas quando vamos vender os computadores, nós aplicamos a nossa margem, mas é um produto que está isento de IVA. Ou seja, nós vendemos ao nosso cliente por 100, é por 100. Porquê? Temos que fazer prova que a mercadoria sai de Portugal e que vai para outro Estado-membro ou para fora da União Europeia, e o IVA depois paga quem compra no respectivo país e deduz no país dele. Mas nós aqui, portanto, a mercadoria vai sem IVA. Quando nós vendemos mercadoria sem IVA e temos as compras com IVA, começamos ali a ter um bolo de IVA a transportar trimestre em trimestre. E quando temos esse valor de IVA, podemos solicitar um reembolso ao Estado. Olha, eu não estou a fazer operações de venda, não tenho que entregar IVA, mas estou a suportar este IVA. Então eu faço a relação de todo o IVA que eu paguei e peço o reembolso. Ok, então se eu monto uma factory em Portugal, aí eu compro equipamentos da China, de Israel, não importa. Quando eu importo para Portugal, eu pago IVA na importação, correto? Paga IVA na importação, sim. Aí eu faço a linha de montagem em Portugal, aí eu vou exportar para outro país ou para o Brasil, eu recupero esse IVA da importação? Sim, nós quando vai exportar de Portugal para o Brasil, está isento de IVA, não é? E tem aqui aí o IVA que eu paguei do equipamento que eu trouxe da China, eu vou recuperar. Vai recuperar. Temos que fazer esse IVA, vamos ao Estado, olha, eu paguei aqui este IVA desta mercadoria toda e não estou a vender, e estou a vender sem IVA. E pede o reembolso do IVA e o Estado paga-lhe esse IVA. Ok, perfeito, obrigado. Aqui no Brasil, Pedro, só para te falar, para a gente recuperar o dinheiro do Estado, eu acho que tem que morrer e nascer 3 vezes para eu receber. Não, aqui eu também. Fui boazinha quando eu falei que era um calvário, mas não é um calvário, é um inferno astral. Não, só morre e nasce de novo 3 vezes, talvez eles paguem. Não, aqui isso já demorou, não digo que tivéssemos que morrer 3 vezes, mas também já demorou um ano e tal, mas desde há 10 anos talvez. Aliás, nós até temos um regime que podemos adotar em Portugal, até agora estava-me a recordar, conforme falou nas importações. Nós temos um regime que podemos adotar e vamos ao Estado e dizemos assim, olha, eu sou importador e sou também exportador e temos a própria, já não temos que liquidar o IVA, ou seja, não temos que pagar o IVA na alfândega. Colocamos só aquele valor do IVA na declaração do IVA e já nem sequer temos que fazer o esforço financeiro de pagar na alfândega para poder deduzir ou pedir o reembolso. Podemos logo não o pagar, ok? Em determinadas condições. Show, maravilha, obrigado. O regime no Brasil, para você fazer isso, acho que é o drawback, e é um processo extremamente difícil, complicado e tal, e aqui é uma coisa razoavelmente automática. A gente estava falando sobre impostos e custos, por exemplo, de abertura de empresa, aí eu vou reclamar agora do Estado, né? Eu fiz um pagamento fora do prazo de uma taxa para quem quer escolher o nome da empresa. Quando você determina qual é o nome da sua empresa, você pode escolher o nome que existe uma lista, ou você pode criar um nome seu, e tentar registrá-lo. Para registrá-lo, você tem que ir, como se fosse o NPI aí, não é exatamente o NPI, mas num banco de informações e solicita se esse nome pode ser admitido ou não. O Estado, eu paguei fora do prazo, fui eu que errei e tudo mais. Aí o Estado demorou o quê? 35 dias para devolver o dinheiro, eu já estava reclamando.
comparando com o preço, a possibilidade de receber. Eu ouvi dizer que quando a gente pede o reembolso do ICMS no Brasil, a gente recebe imediatamente uma visita do fiscal, é isso? Tem uma ação fiscal assim que você entra com um pedido no Rio de Janeiro, você já entra para uma lista específica do controle da fiscalização, em que estima-se que você está pedindo alguma coisa porque você está errado. E aí eles se dispõem a fazer a verificação fiscal, e não vão lá só verificar aquilo que você falou, eles vão, aquilo que você perguntou, né? Olha, eu queria receber dessa operação aqui. Não, ele vai lá e vai olhar tudo, todas as operações, em todos os anos. Aí eles têm 5 anos para trás para levantar e fica lá uns 8 meses fazendo fiscalização na empresa. Com certeza. Nunca mais você sai dessa lista. Nunca mais, até a sua morte. Faz uma devassa na empresa, né? Nunca mais você sai disso. Eu já passei por isso. Jesus amado. Bom, uma das vantagens de Portugal, eu posso dizer com tranquilidade, é que assim, ela é a porta de entrada para a Europa. É uma facilidade absurdamente interessante da gente começar, a partir daqui, começar a ganhar novos mercados. Você consegue ter uma legislação razoavelmente simples, como a gente pode ver comparativamente com a do Brasil. Não existe aquela cascata de imposto sobre imposto. Não existe aquela história de você ter um imposto como o ICMS, que tem uma alíquota de um valor, mas a base de cálculo é feita de um jeito tão estranho que a alíquota não é o imposto efetivo, então isso é muito mais fácil. Eu também pude observar aqui que o Estado ele é caro, mas funciona. Tá? Mas é um Estado que está dentro do preço da Europa e, com função disso, é um Estado que está o quê? É um Estado que está consolidado, que vive bem dentro do ambiente europeu e que, em função dessas condições, eu diria que Portugal hoje é um país barato comparativamente aos demais, em relação a custo, a mão de obra, salários e tudo mais, o que acaba tendo um hub super interessante para investimento. Me parece que seria um caminho natural para quem está pensando. É isso mesmo. Além da facilidade do idioma, a gente encontra uma certa comparação entre as questões de direito civil, de direito familiar. Também isso traz um certo conforto para as pessoas que estão imigrando para investir, porque sabe que aqui vão conseguir encontrar equiparação, né, com a legislação brasileira trabalhista. Aqui é mais suave, mas não é o paraíso, tem que pagar. Mas no Brasil ainda temos as complicações dos tributos estarem divididos em 3 níveis, né? E aqui, por exemplo, você não tem ISS, não tem o IPI, não tem PIS, não tem COFINS, não tem CID, enfim, tem uma quantidade incrível, né, de outros tributos que não entraram nessa conversa de hoje. Vamos deixar para a próxima. Eu acho que para a gente trabalhar com folha, com a parte trabalhista, vamos dizer assim, para a gente conseguir apresentar uma folha de pagamento para vocês, brasileira e uma portuguesa, é algo incomparável. A brasileira tem um conjunto de regras absurdas. Se a gente for falar de marcação de ponto, de regras fiscais, e aí tentar comparar, isso é incomparável também. Aqui, um recibo de pagamento, um olerite, que a gente chama no Brasil, é uma folhinha de papel, 1/4 de folha de papel, onde explica o valor, o que foi descontado, que é um único do funcionário, o que foi descontado da empresa, e acabou. É uma coisa extremamente simples. Não precisa de ter nenhum curso absurdamente grande para chegar a isso. É bastante interessante. E quem faz isso normalmente é a contabilidade de um jeito muito tranquilo. Pedro, ficou faltando alguma coisa? Alguém mais tem alguma coisa que gostaria de perguntar? Estou à disposição, acho que aproveitando o Pedro também, a presença da professora Euridice. Aqui nós também temos, além do Pedro Vargas, a gente também tem o Randolfo, que ajuda a explicar um pouco do lado de lá do Brasil. Estamos à disposição para qualquer dúvida que ficou. Alguém tem algum comentário a colocar? Estou tranquilo, Olá, obrigado. pessoal. Opa. Eu gostaria de fazer uma pergunta.
Boa noite a todos. Meu nome é Gislaine. Aqui no Brasil, nós temos um imposto que chama um programa de integração social. E ele é calculado na folha de pagamento e no faturamento. É uma carga pesada, né, para as empresas. Já em Portugal tem alguma coisa semelhante? PIS sobre faturamento e PIS sobre folha de pagamento? Não. Programa de integração social. Vocês têm alguma coisa parecida aí? Eles chamam, um tributo voltado para a área social, chama Programa de Integração Social. Assim como a COFINS, ele incide sobre o faturamento, sobre a receita, né, as faturas, PIS, ou incide sobre a folha de salários para determinadas atividades que não tem receita de venda, como é o caso de condomínios, etc. Ok? Então, incide sobre a folha de salários ou sobre o faturamento de empresas comerciais e industriais. É um outro tributo indireto. Não há equivalente aqui em Portugal, que eu saiba. Não. A única coisa que criaram quando veio a crise em 2008 há um fundo de compensação que é 1% do salário, mas esse valor é um valor que é reembolsado à empresa quando o funcionário vai embora, se for por iniciativa dele, ou se formos nós a despedi-lo, esse valor serve para o indemnizarmos, se tivermos que o fazer. Ok? Mas é uma coisa relativamente recente e quer dizer, é para todos os funcionários que sejam admitidos no futuro. Entrou em outubro de 2013. Mas esse valor portanto, é 1% do salário, mas esse valor é recuperável por quando o funcionário vai embora, sejamos nós a mandá-lo embora ou ele a ir embora por vontade, por iniciativa própria, nós solicitamos o reembolso desse valor e esse valor, portanto, também são normalmente valores baixos, não é? 1% do salário são valores pequenos. Euridice, aqui no Brasil, como você sabe, né, nós temos o Simples, né, que é um imposto uma espécie de compensação pelo alto índice de desemprego, né? Aí em Portugal existe alguma coisa semelhante? Sim, mas o que tem nós quando temos uma empresa e se ela faturar, é uma especificidade que se for uma empresa pequena e que fatura até 200 mil euros, nós podemos optar por pagar os impostos sem ser pelo lucro e ser pelo valor faturado. Mas não é para contribuir para nada, é os impostos que se paga relativamente na empresa, ok? Portanto, vamos imaginar uma empresa só pode faturar 200 mil euros no máximo e se faturar até 200 mil euros, as empresas podem optar pelo regime simplificado. Em vez de estar a pagar pelo lucro tributável, pagamos no valor das vendas e aplicamos-lhe uma taxa. E o imposto que temos que pagar é só mediante esse valor. Ok? Mas não são tidos em conta os custos que nós temos. Em algumas atividades faz sentido. Ok? Se for em dimensão de empresas relativamente pequenas, em algumas atividades faz sentido. Não em todas, mas em algumas faz. Mais alguma dúvida? Por favor. Armando, só queria agradecer mesmo a oportunidade, que acabou que depois da minha fala já entramos em outro assunto, né, mas parabenizá-los aí pela iniciativa, pela rede, né, conte conosco, estamos à disposição também, se puder colaborar de alguma forma, né, a Êxito Empresarial estará de portas abertas aí para contribuir. Muito obrigado, te agradecemos. A gente espera que isso tenha algum sentido para vocês, e mais uma vez, o Hudson, por favor, diga alguma coisa aí também, o Pedro Vargas, a Euridice e todo esse grupo de amigos, empresários e pessoas que nos prestigiaram nesse exato momento, nós temos muito a agradecer a vocês. Muito obrigado pela participação. Obrigado pelo convite. Obrigado. E qualquer coisa, disponho. Obrigado a todos. Bom descanso para todo mundo. Muito boa sorte. Vocês ficam com o link, né, para as próximas reuniões. Quando a gente informar, já estaremos a postos. Muito obrigada a todos. Se qualquer pessoa tiver qualquer tipo de dúvida, fiquem à vontade para mandar e-mail para nós e teremos imenso prazer em estar tentando responder. Tá ok?
Olá, sejam bem-vindos a YB2. Venha fazer negócios em rede. Através de um modo de trabalho colaborativo, aceleramos a sua chegada junto a toda a Europa. Somos uma rede de empreendedores com diferentes negócios e objetivos similares. Com uma equipe multidisciplinar e experiente, estamos preparados para atender o seu negócio nos mais diversos pontos. Estamos preparados para ir além. As vantagens do trabalho colaborativo são inúmeras. Venha conhecer. Entre em contato conosco e conheça os nossos planos. Saiba como participar.